E aí galera, beleza? E quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é sobre associação de resistores em um circuito elétrico. Associação tanto em série quanto em paralelo. Mas antes de começarmos nossa aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Associação de resistores em série. O que acontece nessa associação de resistores em série? Acontece que os resistores que estão associados em série são percorridos pela mesma corrente. Então, nesse caso aqui, a corrente convencional, sai do terminal positivo de uma fonte de tensão e percorre os 4 resistores. Então, como é a mesma corrente que percorre esses 4 resistores, os 4 resistores estão associados em série. Eu posso substituir esses 4 resistores por um só resistor. Aí chama esse processo de resistência equivalente, substituição de resistência equivalente. Então, a resistência equivalente é dada pela soma desses resistores. Então, seria o R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4. A tensão total, como eu não tenho mais resistores associados aí, nem em paralelo com esse circuito, eu posso falar que a tensão total é igual a tensão no resistor 1 mais a queda de tensão no resistor 2 mais a queda de tensão no resistor 3 mais a queda de tensão no resistor 4. Ou seja, a tensão total é igual a tensão no 1 mais no 2 mais no 3 mais no 4. E a corrente total desse circuito é igual à corrente que passa pelo resistor 1, que é igual à corrente que passa pelo resistor 2, que é igual à corrente que passa pelo resistor 3, que é igual à corrente que passa pelo resistor 4. Então, concluindo a associação de resistores em série, resistência equivalente é dada pela soma dos resistores, a corrente total é a corrente que passa por todos os resistores, é a mesma corrente, e a tensão é dada pela soma de tensão em cada resistor. Eu posso encontrar essas tensões individuais em cada resistor utilizando a primeira lei de Ohm, que diz que V é igual a R vezes o I, ou seja, a tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Agora, a associação de resistores em paralelo. A corrente sai do terminal positivo, corrente convencional, e ela aqui tem 4 caminhos para percorrer, então ela se divide em 4 caminhos. Quando ela ultrapassa esses 4 caminhos, ela se junta de novo, chegando ao terminal negativo da fonte de tensão. Então eu posso falar que a corrente total dessa associação é igual à corrente que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2, mais a corrente que passa pelo resistor 3, mais a corrente que passa pelo resistor 4. Já como não tem nenhum resistor ali em série com essa associação em paralelo, eu posso falar que a tensão total desse circuito é a tensão nos resistores. Então, a tensão total é igual à tensão aplicada no resistor 1, que é igual à tensão aplicada no resistor 2, que é igual à tensão aplicada no resistor 3, que é igual à tensão aplicada no resistor 4. Ou seja, em uma associação em paralelo, as tensões dos resistores que estão em paralelo são iguais. E a resistência equivalente é dada pela seguinte soma: 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Se eu tiver mais resistores, é só ir associando ali no final. Mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6 e assim vai sucessivamente. Então eu posso concluir a associação em paralelo, como que a corrente total é a corrente que passa por cada resistor, Então é a soma dessas correntes, é a corrente do resistor 1, mais a corrente do resistor 2, mais a corrente do resistor 3, mais a corrente do resistor 4, que a tensão, nesse caso, a tensão em todos os resistores são iguais, e são iguais, de acordo com esse circuito, à fonte de alimentação, e que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Também posso encontrar outra maneira de calcular resistência equivalente, mas esta outra maneira serve somente para 2 resistores que estão em paralelo. Então, olha, convencionalmente eu utilizaria essa forma aqui de cima. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas eu posso achar resistência equivalente multiplicando no numerador e dividindo pela soma no denominador. Então, resistência equivalente seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2.
Isso somente pode ser aplicado quando eu tenho dois resistores em paralelo. Posso afirmar, de acordo com esse circuito, que a tensão no resistor 1 é igual à tensão no resistor 2, que é igual à tensão na fonte de alimentação, que a corrente total é dada pela corrente que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2. Curto-circuito, aquele caminho para a corrente elétrica que não tem nenhuma resistência, é o caminho mais fácil. Da corrente convencional sai terminal positivo, tem 3 caminhos a percorrer aqui em cima. Só que no último caminho, nesse caminho aqui de baixo, ela não tem nenhuma resistência, então ela vai passar por ele. Então, se ela passa por ele, não passa nenhuma corrente no resistor 1 e nenhuma corrente no resistor 2. Então, eu posso afirmar que esses resistores estão em curto, que a corrente não vai passar por ele. Ela vai passar somente no resistor, no caminho que não tem resistência, nesse caminho aqui embaixo. Então, ela sai do terminal positivo, sobe, desce aqui embaixo e volta ao terminal negativo, sem passar pelos resistores. Então, isso configura-se um curto-circuito. Então, agora vamos à resolução de alguns exercícios. Primeiro exercício. Seja o circuito elétrico misto, representado pela figura abaixo. Sabendo que R1 é igual a R2, que é igual a 100 ohms, R3 é igual a 50 ohms, e R4 que é igual a R5, que é igual a 150 ohms, e que a bateria fornece 20 volts, assinale a alternativa que contém a resistência equivalente do circuito, a corrente que passa pelo circuito e a potência total dissipada pelo circuito. Então, olha, eu quero a resistência equivalente, a corrente que passa pelo circuito e a potência total dissipada pelo circuito. Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer. A corrente sai do terminal positivo e, na hora que ela chega aqui em cima, tem 2 caminhos, né, para percorrer. Então, eu posso afirmar que esses 2 resistores estão em paralelo. Então, resistência equivalente de 2 resistores em paralelo. Então, resistência equivalente R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Os 2 resistores valem 100 ohms. Então, 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100. 10.000 por 200, 50 ohms. No de baixo também tem 2 resistores em paralelo. Então, posso fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, 150 vezes 150 dividido por 150 mais 150. Logo, eu tenho 22.500 dividido por 300, 75 ohms. Agora, como os 2 resistores que estão em paralelo são iguais em valor, já posso saber que a resistência equivalente seria metade, né? Então, se aqui é 100 e aqui é 100, a resistência equivalente é 50, que a gente achou. Se aqui é 150 e aqui é 150, a resistência equivalente é 75. Então, sempre que eu tiver 2 resistores em paralelo e que tiverem o mesmo valor, a resistência equivalente é a metade do valor desses resistores. Então, eu substituí esses dois, o R1 e o R2 aqui de 5 por 50, que está aqui, e os 2 de baixo por 75. Eu já tenho um R3 que vale 50. E os 3 resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a resistência equivalente nesse caso é dada pela soma dos 3 resistores. Então, é 50 mais 50 mais 75, que dá 175 ohms. Então, essa é a resistência equivalente desse circuito. Tendo essa resistência equivalente, posso utilizar a primeira lei de Ohm para encontrar a corrente elétrica total desse circuito. Então, V é igual a R vezes o I. O V vale 20, o R 175. Então, 20 é igual a 175 vezes o I. I é igual a 20 dividido por 175 e é igual a 0,114 amperes. Potência dissipada, potência total dissipada. Potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, potência é igual a 175 vezes 0,114 ao quadrado. Então, dá 175 vezes 0,012996, que dá 2,2743 watts. Alternativa C. Então, nesse exercício, nós vimos resistência equivalente, primeira lei de Ohm e potência elétrica. Segundo exercício da Olimpíada Brasileira de Física. Uma corrente de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms, conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms?
Então eu quero a corrente que passa por esse resistor de 80 ohms, sabendo que pelo resistor de 25 ohms passa uma corrente elétrica de 0,10 amperes. Então, olha, essa corrente vai descer, tem dois caminhos para percorrer. Então, eu posso afirmar que esses dois resistores estão em paralelo. Então, resistência equivalente é R1 vezes o R2, dividido pela soma, que é R1 mais R2. Então, é 20 vezes 60 dividido por 20 mais 60. Então, dá 1.200 dividido por 80, corto um zero com um zero, 120 dividido por 8, 15 ohms. Então, eu posso substituir esses dois resistores, né, o de 20 e de 60, por um de 15 ohms. O resistor de 25 e o de 15 estão em série, porque é a mesma corrente que passa pelos dois. Em série é só somar. 25 mais 15, 40 ohms. Então eu substituo aqueles dois resistores por um de 40, sendo que uma corrente de 0,10 amperes percorre esse resistor de 40. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes o I. O R é 40, é o I 0,10, 40 vezes 0,10, 4 volts. Então, esta é a tensão aplicada nessa ramificação do meio, onde está esse resistor de 40 ohms. Só que esse resistor de 40 ohms está em paralelo com esse resistor de 20 ohms. Então, eles têm a mesma tensão. Então, esse aqui tem 4 volts, esse aqui tem 4 volts. Então, V é igual a R vezes I. Então, 4 é igual a 20 vezes I. I é igual a 4 dividido por 20, I é igual a 0,2 amperes. Então, passa 0,2 ou 0,20 amperes nessa ramificação e passa 0,10 amperes nessa ramificação. Então, a corrente total é dada pela soma dessas duas correntes. Então, a corrente total é 0,10 mais 0,20, corrente total 0,30 amperes, alternativa C. Próximo exercício. Considere o circuito mostrado na figura a seguir. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os valores da resistência R e da diferença de potencial entre os pontos A e B, sabendo que a potência dissipada no resistor de 5 ohms é igual a 45 watts. Então, eu sei que a potência dissipada aqui nesse resistor de 5 ohms vale 45 watts. Eu quero também a tensão entre os terminais AB, onde tem uma resistência que tem um valor de R, né? Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer. Como eu sei a potência que está sendo aplicada aqui, posso achar a corrente. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. 45 é igual a 5 vezes I ao quadrado. I ao quadrado é 45 dividido por 5. I ao quadrado é igual a 9, raiz quadrada de 9, 3 amperes. Então, a corrente que passa pelo resistor de 5 ohms vale 3 amperes. Esses três últimos resistores aqui nesse circuito são percorridos pela mesma corrente. Então, posso afirmar que os três estão em uma associação em série. Em uma associação em série, para encontrar a resistência equivalente, é só somar os resistores. Então, 3 mais 3 mais 4, 10 ohms. Então, esta é a resistência equivalente ali do fundo. Substituo aqueles três resistores por um de 10. E já tem um de 10 aqui do lado. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Então, resistência equivalente com dois resistores em paralelo é dada pela multiplicação dividida pela soma dos dois resistores. Então, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. 100 dividido por 20, 5 ohms. Daria para fazer direto. Como são dois resistores em paralelo com o mesmo valor, resistência equivalente é a metade, né? Então, 5 ohms. Então, substituo esses dois resistores por um de 5 ohms. Tem essa nova configuração. Resistor de 2 ohms, um de 5 e um de 3. Os três percorridos pela mesma corrente, então os três em série. Então é só somar. Resistência equivalente é 2 mais 5 mais 3. Resistência equivalente vale 10 ohms. Então, substitui aqueles três resistores por um de 10. E este de 10 está em paralelo com essa resistência R. Então, resistência equivalente é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, é a multiplicação, né? 10 vezes R, que dá 10R, dividido pela soma, que seria 10 mais R. Então, substitui esses dois resistores por um que vale 10R sobre 10 mais R. Esses três resistores estão em série. Então, é só somar. 4 mais 5 mais 10R sobre 10 mais R. Então, fica 9
mais 10R sobre 10 mais R, tiro o mínimo múltiplo comum, que é 10 mais R. Então, 9 vezes 10, 90. 9 vezes R, 9R, mais 10R. Logo fica 90 mais 19R dividido por 10 mais R. Então, esta é a resistência equivalente. E essa resistência equivalente está sofrendo uma diferença de potencial de 42 volts. E eu sei que desse terminal de 42 volts sai uma corrente elétrica de 3 amperes. Então, V é igual a R vezes I. Esses 3 amperes nós achamos lá no início da questão, né? A primeira coisa que nós fizemos foi encontrar essa corrente. Então, 42 é igual a 90 mais 19R sobre 10 mais R, vezes a corrente elétrica, que tem o valor de 3. Multiplicando os numeradores, fica 42, que é igual a 270 mais 57R, dividido por 10 mais R. Posso multiplicar cruzado. 42 vezes 10, 420. 42 vezes R, 42R, que é igual a 270 mais 57R. Passo esse 57R para o primeiro membro. Então fica 42R menos 57R, que é igual a 270 menos 420. Menos 15R igual a menos 150, menos com menos, mais. Então fica 150 dividido por 15. Logo a resistência equivalente, 10 ohms. Nem é equivalente, né? Resistência R, vale 10 ohms. Resistência equivalente nós vamos encontrar agora. Resistência equivalente eu tinha achado, era 90 mais 19R dividido por 10 mais R. Então no lugar do R eu coloco 10. Então fica 90 mais 19 vezes 10, mais 10, mais 10. 19 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então fica 90 mais 190 dividido por 20. 280 dividido por 20, 14 ohms. Então esta é a resistência equivalente, 14 ohms. Então o que eu posso fazer agora? Eu vou voltar lá atrás, né? Nessa parte aqui, ó. Aqui eu tenho 42 volts, 4 ohms, 5 ohms e 10R sobre 10 mais R. Só que nós encontramos o R igual a 10. Então 10 vezes 10, 100, dividido por 20, 5. Então esse resistor aqui do meio, esse resistor aqui vale 5 ohms. Então foi isso que foi feito aqui, ó. 4 ohms, 5 ohms e 5 ohms. Então nesse resistor de 5 ohms, eu tenho os terminais A, B. Então eu vou achar a tensão que é aplicada aí. V igual a R vezes I. 5 vezes 3, que é a corrente que sai do terminal de 42 volts, 15 volts. Então, alternativa C. Resistência equivalente 14 ohms, né? O R 10 ohms, e a tensão aplicada nos terminais AB 15 volts. Último exercício, na associação de resistores R1 é igual a 8, R2 12 e R3 1,2 ohms. E o V vale 24 volts, né? Diferença de potencial. Considerando o enunciado e a figura, assinale a alternativa correta. Então, letra A ele fala que a corrente no resistor R3 é de 6 amperes. Letra B, a voltagem no resistor R2 é 16. Letra C, a corrente no R1 é 2,4 amperes. E letra D, resistência equivalente a 5 ohms. Vamos achar a primeira resistência equivalente. Então, o R1 e R2 estão em paralelo. Então, resistência equivalente é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, 8 vezes 12, mais 8, dividido por 8 mais 12. Então, 96 dividido por 20. 96 dividido por 20, 4,8 ohms. Então, a resistência equivalente daqueles dois em paralelo é 4,8 ohms. O resultado dessa resistência equivalente está em série com R3. Então, vou somar os dois, é 4,8 mais 1,2. Então, a resistência equivalente deste circuito vale 6 ohms. Então, a letra D já está errada, porque na letra D ele afirmava que valia 5. Vamos achar agora a corrente total do circuito. V igual a R vezes I. O V é 24 e o R é 6. 24 dividido por 6, 4 amperes. Então, a corrente total de circuito é 4 amperes. E essa corrente total é a que passa pelo R3. Porque tem uma alternativa aqui que pergunta qual é a corrente que passa pelo R3. Ele fala que é 6. Não é 6 amperes. É 4 amperes. Então, a alternativa A também está errada. Vamos achar agora a tensão no resistor R3. Tensão no resistor R3 é igual a R3 vezes a corrente que passa por ele. Então, R3 vale 1,2 e a corrente 4.
Então 4 vezes 1,2, 4,8 volts. Por que eu achei esta tensão no resistor R3? Porque eu tenho a tensão total. E tendo a tensão no resistor R3, eu consigo achar a tensão dos resistores em paralelo. Então tensão total é igual a tensão nos resistores em paralelo, mais a tensão no resistor R3. Porque a tensão nos resistores em paralelo, elas são iguais. Então 24 é igual a tensão nos resistores em paralelo mais 4,8. A tensão nos resistores em paralelo é de 19,2. Então, tanto no R1 quanto no R2, a tensão é 19,2. Ele fala que a tensão no resistor R2 é 16. Então, talvez está errado. Então, a gente já sabe que é a letra C, mas vamos provar. Tensão nos resistores em paralelo, né, no caso no R1, é igual a R1 vezes o I1. 19,2 é igual a 8 vezes o I1, e 1 é 19,2 dividido por 8. E 1 vale 2,4 amperes. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 vale 2,4 amperes, alternativa C. Então, nesse exercício, nós utilizamos também a resistência equivalente, no caso em paralelo e em série, e utilizamos a primeira lei de Ohm. Então, qualquer dúvida, assistam de novo essa videoaula. Quem gostou, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal Paradoxos da Física e até a nossa próxima aula.